Um país forte com uma economia robusta tem que ter uma indústria competente, competitiva, em constante evolução. No entanto, no Brasil mais recente, a indústria brasileira passou por um processo de reversão em seu crescimento, que trouxe consequências sérias para o Brasil. O país cada vez migrou mais para o lado da condição costumeiramente chamada de colônia do mundo. Deu-se destaque à produção de commodities, em detrimento da produção com inovação tecnológica. Tornou-se também um grande exportador de matéria-prima e importador do produto final, coisa que não gera emprego, não gera renda, não gera desenvolvimento, não gera tecnologia própria. Os efeitos da desindustrialização no Brasil nos últimos anos são os seguintes: a gente tem dados do IBGE, de acordo com o IBGE, a participação da indústria no PIB do Brasil foi a pior da história nos últimos 10 anos. De 2016 a 2020, por exemplo, a participação não passou de 22,5%. Em 2004, o ápice nesse século, ela era de 28,6%. Nós vamos ver numa reportagem do Bruno Mascarenhas um breve histórico sobre a desindustrialização no país para a gente entender qual é esse quadro. Vamos ver. A indústria brasileira existe desde o século XIX, mas ela passou a se desenvolver aceleradamente a partir da década de 1930. A queda da Bolsa de Nova York em 1929 derrubou o preço do café, o nosso principal produto de exportação na época. Industrializar o país era questão de sobrevivência. Durante os anos 1950 e 1960, o Brasil passou por um importante período de industrialização, com investimentos em infraestrutura industrial. Ao mesmo tempo em que diminuíamos a importação, o endividamento externo aumentou. As indústrias automobilística, petroquímica, siderúrgica e de bens de consumo cresceram significativamente. Porém, a partir da década de 1980, o ritmo da industrialização começou a cair, e os números evidenciam a tendência. Em 1986, a indústria detinha 27% dos empregos formais do país. Em 2019, somente 15%. Em 1985, a indústria de transformação brasileira representava 36% do produto interno bruto. Em 2021, somente 11%. A desindustrialização começou com a crise da dívida externa, que afetou muitos países da América Latina nos anos 1980. Em 1964, a dívida externa brasileira era de 3 bilhões de dólares. Em 1994, era de 150 bilhões de dólares. A falta de investimento proveniente de capital externo obrigou o país a implementar políticas de austeridade, com cortes de investimentos. A alta inflação, que fez parte da realidade brasileira até a implantação do Plano Real em 1994, também contribuiu para a desaceleração dos processos industriais, pois não havia estímulo para investimentos a longo prazo nas indústrias. Outra medida que impactou severamente a indústria brasileira foi a abertura comercial nos anos 1990. Produtos importados, muitas vezes de melhor qualidade, com menor preço, chegavam ao mercado. Grande parte de nossas indústrias não estava preparada para a competição. Muitas fecharam as portas, outras reduziram a produção. O programa de privatização do governo federal nos anos 1990, que incluiu indústrias, também contribuiu para o processo de desindustrialização. Muitos dos compradores não estavam interessados em aumentar a produtividade. Embora o Plano Real tenha contido a inflação galopante, entre 2004 e 2011, a nossa moeda se valorizou em relação ao dólar e deixou nossos produtos mais caros no mercado internacional, menos competitivos. Outro item que contribuiu para a desindustrialização do país é o chamado Custo Brasil, que envolve infraestrutura inadequada, impostos elevados, excesso de burocracia. A turbulência política iniciada em 2014 e a consequente recessão econômica
também fizeram a nossa indústria tirar mais ainda o pé do acelerador. O impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 aumentou a instabilidade econômica. Não havia ambiente para investimentos. A crise permaneceu até o governo Bolsonaro, que assistiu à saída da fábrica da Ford do país em 2021, sem tomar qualquer iniciativa para reverter a decisão da multinacional. As montadoras só voltaram ao otimismo na transição entre o primeiro e o segundo ano do atual governo Lula, com anúncio de investimentos de 125 bilhões de reais até 2032. O atual governo federal criou o programa Nova Indústria Brasil, que tem como principal objetivo reverter o processo de desindustrialização no país, promovendo o desenvolvimento sustentável da nossa indústria. O programa prevê um incentivo à inovação, melhoria na infraestrutura, suporte às exportações, capacitação profissional. O Nova Indústria Brasil coloca foco nas indústrias automobilística, indústria de tecnologia, da informação e comunicação, indústria de energias renováveis, indústria farmacêutica e de biotecnologia, indústria de defesa e indústria de alimentos e bebidas.